Com grande alegria, recebemos todos os irmãos aqui, os que vieram por um motivo especial, a parte do culto que será a consagração de dois novos pastores, os que vieram, um momentinho só, os que vieram regularmente. Vamos ter então um culto misto, né, com essas duas dimensões, um culto como todos os cultos, em que Deus é o Senhor da nossa vida, a razão do nosso louvor, o centro de nossa atenção. E, ao mesmo tempo, um momento em que vamos consagrar ao Senhor mais dois novos pastores que vão servir aqui na igreja em diferentes circunstâncias e motivos. Assim, então, nós saudamos a todos os irmãos, todas as irmãs, aqueles que não são aqui de nossa igreja, que hoje nos visitam para participar desse culto, pelo motivo das consagrações ou algum outro motivo. Eu peço, por favor, que se coloquem em pé. Tem uma família aqui da Igreja Batista do Rocha, que vieram ver se o pastor deles realmente estava aqui. Ele disse que estaria aqui e eles vieram conferir. Então, é verdade, não é, que o pastor Fraga está aqui. Então, você pode levar o relatório para lá, que está tudo como combinado. Não é, que temos uma família também muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Todos são muito, então, bem-vindos. Esperamos que, em outras ocasiões, possam estar também conosco aqui em nossa igreja. Como eu disse, nós temos o prazer de estar juntos para celebrar ao nosso Deus. Há vocês que não são aqui da nossa igreja regularmente, mas fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, a família de Deus no mundo, onde quer que se encontre. Nós damos novamente as boas-vindas. Professor Oscar Ribeiro, fica em pé, Oscar Ribeiro, doutor Oscar Ribeiro, pode ficar em pé um pouquinho, não é? Bastante conhecido, não é? É da casa, mas andou um pouco afastado aqui dos caminhos dessa igreja aqui. Tem uma outra igreja por aí, então, mas é da casa também, não é? Ele vem aqui por um motivo muito especial que certamente os irmãos vão se informar e vão saber. Então, nós celebramos aos domingos um culto às 9 horas, às 11 horas, que são transmitidos pela internet, e o culto às 17h30, 19h30. Eu quero registrar que hoje pela manhã tivemos aqui uma manhã magnífica no segundo culto sobretudo, mas no primeiro culto estava conosco pela internet o nosso irmão pastor professor Carlos Oswaldo, que está se tratando de um sério problema de saúde, e ele participou do nosso culto e ficou muito feliz em poder participar conosco, que foi muito bom também para nós sabermos que ele estava conectado conosco. A gente não sabe quem está participando, quem não está, mas foi muito bom saber que nesse momento dele. Esse culto não é transmitido regularmente, e o das 7h30 o é. O de hoje está sendo especialmente, mas não é regularmente transmitido, para dar um pouquinho de folga aqui aos nossos e às nossas operadores de câmera. Com essa saudação, então, nosso desejo é que Deus seja louvado e que Ele seja, de fato, entronizado. Contamos aqui com o coro masculino, né, que participa conosco. O pastor João Fraga já se encontra aqui, que será o pregador nesta manhã, escolhido pelo concílio, que na quinta-feira examinou os dois candidatos e os aprovou por unanimidade. Assim, então, vamos cultuar ao nosso Deus. Os que não são daqui, ao voltarem para suas igrejas, levem também os nossos abraços lá para a sua igreja. É a nossa alegria nesta tarde e noite de assim participarmos.
nos colocar em pé, convido-lhes para tanto, e vamos cantar Brilho Celeste, orando para que a glória divina encha a nossa alma com a paz de Jesus. Aquela paz, segundo a Bíblia nos ensina, excede todo o nosso entendimento, ou seja, nós não somos capazes de entender. Vamos então cantar Peregrinando Vou pelos montes e pelos vales, mas sempre na luz. Hoje na mensagem eu vou mencionar exatamente a experiência de, não nesse culto, no segundo culto, porque do primeiro vai ser o pastor João Fraga, vou mencionar exatamente a experiência de Jacó de passar pelo vale. A gente imagina que às vezes Deus só esteja conosco quando estamos nas montanhas. Mas a mais experiente e marcante de encontro de um homem com Deus se dá no vale. É o que vamos cantar agora. Se no vale nós tivermos a luz de Jesus, prosseguiremos. Cantemos então. Vamos cantar agora também o hino Quantas Bênçãos, que nos fala que às vezes na vida nós passamos por situações muito difíceis, que o poeta chama de ondas agitadas, e fazem tais ondas com que às vezes nós nos sintamos desanimados. Mas quando nós começamos a olhar aquilo que Deus já fez, não importa o momento em que nos encontremos, nós então, de novo, sabemos que são tantas as bênçãos que Deus nos concedeu, que nos animamos a pedir outras bênçãos. Enquanto nós cantamos, se você tem um motivo de oração, seja seu, seja alguém de sua família, você quer apresentar a Deus, você pode levantar a sua mão, você pode ficar aqui ao meu lado, e em seguida o pastor Eric vai vir aqui e vai orar, então, como nossa expressão de confiança em Deus. A instrução do poeta é a seguinte: quantas bênçãos
dize quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. É um desafio que ele faz. Conta cada vez. E ele diz então: hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Diz a Bíblia que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Se Ele fez, Ele faz. Se Ele faz, Ele vai fazer. Nós somos, durante o louvor, como cantamos a primeira música, somos estimulados, desafiados a confiar. É o que nós faremos agora, logo após o canto. O pastor Érico virá aqui, vai orar então por você em sua necessidade. Deus sabe qual é. Talvez não seja por você, seja por alguém. Você vai à igreja hoje? Então ora lá por mim. Você disse que ia orar, não disse? Então você vai orar agora. Alguém de sua família, alguém que está com alguma dificuldade, ou você mesmo, um parente, não importa. Coloque essa pessoa diante de Deus, sabendo que o Deus que fez é o Deus que vai fazer. Vamos cantar então, Conta as Bênçãos. Um desafio que é uma inspiração. Bendito Deus e Pai, Paizinho, nos alegramos por nos colocar mais uma vez em Tua presença, aqui na Tua casa, além das várias vezes que já fizemos isso ao longo do dia, para celebrar este momento de comunhão contigo e dizer-te, ó Deus, sim, podemos sim contar muitas e muitas bênçãos que o Senhor já nos concedeu. E naqueles momentos, Pai, em que às vezes fraquejamos, às vezes a nossa fé vacila, parece que os nossos joelhos estão um pouco claudicantes, os nossos pés, talvez já cansados pela caminhada, começam a resvalar um no outro. Nós nos lembramos que o Senhor é quem é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é aquele que nos sustenta, que nos ampara, que nos eleva, que nos faz olhar para cima e ver mais uma vez que o nosso socorro vem muito acima dos montes, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é este Deus, único, verdadeiro, fiel, amoroso,
e que não larga nem um minuto sequer a mão dos teus filhos. Amém. Por isso nós te rendemos graças por tudo que já fizeste, pelo que estás fazendo e muitas vezes não ainda conseguimos ver, e pelo que tu ainda irás fazer. E muitas vezes ainda iremos cantar. Quantas bênçãos! Dize-as de uma vez, e sempre havemos de ficar surpresos com o que o Senhor já fez. Sim, verdade. Porque tu és bom, maravilhoso, fiel e sempre presente, Deus conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
dobrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se entre todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Por isso nós podemos cantar então que esse Leão de Judá, que é Jesus Cristo, é o nosso bem-querer, nosso mestre, a quem nós temos e devemos tudo, sabendo que o que nós somos, o que eventualmente possuímos em termos de valores materiais, patrimoniais, culturais, isso vem da mão de Deus que nos abençoa a cada dia. Com uma oração, vamos cantar também bem-querer. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. E mesmo que venha forte a tempestade e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. E mesmo que venha forte a tempestade e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Graças a Deus. Os irmãos podem então se assentar. Vamos ter um momento agora em que vamos participar com nossos dízimos e com nossas ofertas de nossa celebração, de nosso louvor ao nosso Deus. Sempre gostamos de repetir que a entrega de ofertas e dízimos, estamos sublinhando neste mês ainda e no próximo de outubro também, o nosso interesse em levantar o maior valor possível para a obra missionária no nosso país, que é coordenada pela Junta de Missões Nacionais. Tivemos na semana agora que passou, de domingo até quarta-feira, as nossas conferências missionárias,
e foram muito inspiradoras os que aqui vieram em todos os dias ou em algum daqueles dias. E vimos o quanto Deus tem feito, como nós cantamos, e o quanto Ele ainda pode fazer. Por isso você fique totalmente livre para, com alegria, contribuir para que o nome de Jesus possa ser levado àqueles que não o receberam ainda como o Senhor das suas vidas, como uma forma de adoração, e tão somente como uma forma de adoração e de serviço por igual. Tragamos agora nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos, por favor, podem levar então as salvas. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, dizendo que com Cristo nós somos felizes, porque Ele nos salvou. Trevas se tornaram
então dizemos que essa é a verdade certamente profunda no coração de cada um de nós. Como anunciado anteriormente, como também mencionado no começo desse culto, ele se reveste de um caráter regular, culto de adoração ao nosso Deus, e de uma dimensão muito especial, porque vamos dar sequência, então, ao concílio realizado na quinta-feira última, à noite, que examinou e recomendou a esta igreja que consagrasse ao ministério pastoral dois nossos irmãos, irmão Jean Carlos Tenório e irmão Marcos José de Lima. Quero dar uma palavra, então, aos membros da igreja e visitantes da igreja para instruir como isso acontece. No caso dos batistas, todos os que aspiram por sentirem ser de Deus uma chamada para a sua vida ou ministério pastoral, são conduzidos a uma preparação num seminário de 4 anos, um curso superior, e depois desse curso, eles são examinados por um concílio de pastores, concílio esse convocado pela igreja local que os consagra, quem consagra é a igreja, e aprovados, eles são então submetidos a um momento de consagração. É o que vai ocorrer aqui hoje. Esse é um ato, portanto, em que a Igreja Batista Itacuruçá realiza. Os pastores são agentes, são instrumentos de Deus através da igreja para realizarem isto. Não é uma consagração de iguais, de pares, não. Quem consagra é Deus através da igreja, e a igreja delega a outros pastores a que então perfaçam esse movimento, mas quem dá a bênção é Deus. Quem abençoa, portanto, é o Senhor da seara. É Ele que chama obreiros para esta seara. Pastores e igrejas são apenas instrumentos. Portanto, quem é pastor não pertence a uma classe de pastores, a uma classe sacerdotal. Somos todos ministros de Deus. No entanto, Deus separa alguns, chama alguns para entre esses ministros exercer especificamente o ministério pastoral. É isso que vamos ver nesse instante. Eu quero então convidar o nosso secretário, o pastor José Maurício Cunha do Amaral, para ler parte da ata que aprovou os dois candidatos, aos quais chamo também para sentar-se ali à nossa direita, Marcos Lima e Jean Carlos Tenório. Saúdo os que estão agora participando com Jean em Rondônia, Porto Velho. A transmissão tem esse condão, que vocês também possam ser inspirados por nós aqui ao participarem desse momento. Pastor Zé Maurício, então, tem nesse instante a palavra. Pastor Zé Maurício é o secretário deste concílio, e dos últimos concílios aqui realizados, ele sempre foi o secretário. Esperamos que ele depois não entre na justiça requerendo assim, um adicional de trabalho por ser secretário sempre dos concílios. Pode ter certeza que isso não acontecerá. Resumo da ata do concílio de exame para ordenação ao ministério pastoral de Marcos José de Lima e Jean Carlos Tenório. Aos 26 dias do mês de setembro de 2013, no templo da Igreja Batista Itacuruçá, situado na Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca, Rio de Janeiro, reuniram-se em concílio 17 pastores da Convenção Batista Brasileira para exame dos bacharéis em teologia Marcos José de Lima e Jean Carlos Tenório ao ministério pastoral. Abertura. Às 19 horas e 45 minutos, o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da igreja local, dá início aos trabalhos, convocando os pastores presentes para a formação do concílio que ficou assim constituído. Presidente, pastor Israel Belo de Azevedo, secretário, pastor José Maurício Cunha do Amaral, orador, pastor João Fraga Filho, entrega da Bíblia, pastor Nilton Antônio de Souza, oração consagratória, pastor Israel Belo de Azevedo. Exame. Os membros do concílio decidiram que o exame dos candidatos deveria se dar através da apresentação de uma suma teológica, apresentando suas convicções sobre teologia e eclesiologia.
Os candidatos, primeiramente Marcos José de Lima e a seguir Jean Carlos Tenório, discorreram sobre suas experiências de conversão e chamada ao ministério, apresentando em seguida um resumo de suas convicções sobre os seguintes temas: doutrina de Deus e seus atributos, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da pessoa de Cristo, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo e doutrina da igreja. Decisão do concílio: após ouvir os candidatos e lhes fazer perguntas, o concílio se deu por satisfeito e decidiu por unanimidade recomendar a ordenação dos mesmos ao ministério pastoral batista. Encerramento: às 21h30, com uma oração pelo pastor Nilton Santos Amorim, a reunião foi encerrada e os trabalhos do concílio suspensos para sua reabertura na data de hoje, 29/9/2013, para a ordenação dos referidos candidatos ao ministério pastoral, pastor José Maurício Cunha do Amaral, secretário. Nesse instante, então, eu quero convidar o pastor encarregado de fazer a entrega das Bíblias, que se encontram aqui neste momento, já devidamente assinadas, o pastor Nilton Antônio de Souza, escolhido pelo concílio para esse fim, para que entregue então as Bíblias aos nossos dois novos pastores. A honra de fazer a entrega a esses queridos colegas daqui a pouquinho, deste livro que haverá de dirigir, de inspirar e de ser a sua ferramenta de trabalho. E eu faço uso do que está escrito em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, pois farás prosperar o seu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Então eu entrego ao Jean este livro, a palavra de Deus, para que possa dirigir e nortear a sua vida. E da mesma forma entrego ao irmão Marcos ainda este livro, para que também possa ser usado para dirigir e orientar todo o seu caminho. Foi escolhido então para ser o pregador dessa noite o pastor João Fraga Filho, que é pastor da Igreja Batista do Rocha, da qual temos aqui membros representantes, já agradecemos, e também presidente da Ordem dos Batistas, dos Pastores Batistas do Brasil, na seção Rio de Janeiro. Vou dar então a ele agora a palavra para a mensagem nesse instante, que não será só para os pastores novos, mas também nem para só os velhos aqui, mas para todos nós. Pastor João Fraga, prazer recebê-lo aqui em nossa igreja. Muito obrigado. Vamos abrir a palavra em Pedro, primeira epístola de Pedro. Quero convidá-los, enquanto os irmãos localizam o texto, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou acessem suas Bíblias, né? Ou conectem suas Bíblias. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui nesta noite, ainda neste concílio ordenatório que ordenou, praticamente já estão ordenados Marcos e Jean, né? Privilégio muito grande, pastor Israel Belo de Azevedo, né?
e trazer o abraço da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção carioca, que eu tenho a honra de presidi-la hoje, até julho de 2015. O mandato, a gestão de cada diretoria tem uma durabilidade de 2 anos. E eu acho que na última assembleia, pastor, da Ordem, os colegas pastores não tinham muita opção, né? Então, tiveram que me escolher. E eu quero trazer o abraço carinhoso da Ordem dos Pastores, especialmente ao Marcos e ao Jean e a toda a Igreja Batista de Itacuruçá. Essa igreja, ela é muito preciosa para nós os batistas, principalmente os batistas da Convenção Batista Carioca. O pastor Newton já se retirou, possivelmente devido a algum compromisso, mas é uma igreja cooperante Itacuruçá. Então, em nome da Ordem, e eu diria da Convenção, pastor, nosso abraço aos amados irmãos, o nosso carinho, porque Igreja Batista de Itacuruçá realmente é inegavelmente uma igreja que coopera, sempre muito pronta, que atende à convenção, que atende à ordem com uma prestatividade, sempre com muita presteza. Então, eu quero deixar aqui nossa gratidão imorredora, profunda gratidão a Deus por essa igreja que colabora muito conosco. Deus abençoe ricamente os irmãos. Vamos ler o texto de Pedro, 1 de Pedro 5, de 1 a 10. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E ele tem verso 10, penúltimo versículo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E ele termina no 11, dizendo, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu quero deixar uma palavra, como disse o pastor Israel,
já de antemão para os nossos novos colegas, Marcos e o Jean, e uma palavra para o seu coração, para a igreja, nesta noite. Confesso que lá na minha igreja eu prego 60 minutos, pastor. Não é, Beth e Edmilson? Mas eu estou lá, né? É lá na minha igreja, eles me aguentam. Eles me suportam, né? Eles têm essa tarefa de me aguentar lá na Igreja Batista do Rocha. E eu vou me esforçar, né, para pregar, pastor, no máximo, estourando 20 minutos, porque eu não quero prejudicar o andamento do culto seguinte, né? Mesmo que eu precise voltar lá para a minha igreja, que haverá um culto de jovens e adolescentes, porque eles estão retornando de um acampamento, de um retiro. E eu preciso estar lá, na minha amada e querida igreja, que eu tenho a honra de pastoreá-la. Então, pastor, eu prometo ao irmão, faça um pacto, pregar só 20 minutinhos. Esse texto eu o tenho como um kit completo. Um kit completo. Com várias pérolas nesse texto que lemos. Um porta-joias. E claro, se fôssemos aqui fazer uma exegese do texto, nós passaríamos aqui a noite toda e possivelmente não terminaríamos, porque ele é muito rico em todo o seu teor. Mas ele faz algumas recomendações. No verso 2, ele começa dizendo a primeira recomendação, que eu quero destacá-la, e que nós pensemos um pouquinho nela, principalmente Marcos e Jean, e nós todos os pastores que estamos aqui nesta noite. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Meus irmãos, eu tenho dito o seguinte, creio que os irmãos hão de convir comigo. Nunca foi tão fácil pregar, principalmente no Brasil, né? Hoje nós temos o rádio, principalmente a televisão, pregamos, temos muitos pregadores eletrônicos hoje. Podemos pregar por enquanto, né? Aqui estamos pregando um culto aberto, o templo é público. Entra quem quiser, quem chega entra. Pregamos no trem, apesar de que hoje não é mais possível pregar no trem, né? Muito menos no metrô. Mas, por enquanto, nós temos toda a liberdade possível, ampla liberdade, total liberdade de pregar. Pregamos muito. Se essa igreja quiser fazer um culto ali fora agora na praça, tranquilo, pode ir para lá e fazer o culto. Nunca foi tão fácil pregar. Mas os irmãos, principalmente os pastores que estão aqui nesta noite, hão de concordar comigo que nunca foi tão difícil pastorear. Neste tempo que nós estamos enfrentando. E a Bíblia já nos previne quanto a este tempo. Paulo disse, remindo o tempo, porque os dias são maus. Diz Paulo em uma das suas epístolas. Depois, escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz que nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis, tempos trabalhosos.
E realmente, muito complexo, difícil pastorear nesse tempo. Eu sou pastor de uma igreja pequena, não é uma igreja grande. Nossa igreja, ela é pequena. Hoje, a Igreja Batista do Rocha, ela, 80%, pastor, dos membros da igreja são jovens e adolescentes. E quando eu digo jovens e adolescentes, jovens casais, como esse jovem casal que está aqui comigo, Beth e Edmilson, e o filhinho deles, o Newton. Mas eu tenho um bom grupo de jovens lá na igreja. E um bom grupo de adolescentes. Muito difícil pastorear neste tempo. Tempos nebulosos. Tempos tenebrosos. Os irmãos hão de convir comigo. E eu não preciso aqui entrar em detalhes. Porque é um desafio pastorear neste tempo. E quando ele diz aqui, pastoreai o rebanho de Deus. A palavra pastor, nós estamos aqui com vários pastores, teólogos. Todos nós sabemos que a palavra pastor é oriunda de pasto. Aquele que está no pasto. E diz aqui, pastoreai o rebanho de Deus. Ser um pastor, genuinamente pastor neste tempo, com tantos problemas, com tantas lutas, com tantas dificuldades, com tantos obstáculos, é um grande desafio. Mas o texto, ele é dogmático. A Bíblia aqui está sendo categórica em nos dizer, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, pastor Marcos e pastor Jean, essa é a primeira palavra que eu quero deixar para o coração dos irmãos. Que os irmãos possam pastorear. Para mim, apacentar é muitíssimamente mais do que cuidar. Cuidar o máximo possível do rebanho de Deus. Mesmo porque o texto nos deixa claro que o rebanho não é nosso. O rebanho não é meu. O rebanho não é do pastor. O rebanho é de Deus. Nós temos até uma expressão muito simples que usamos muito no contexto dos pastores. Às vezes bastante complicado, né? Tirar os carrapichos das ovelhas. E como é? Então, se eu desejo ser mesmo, verdadeiramente um pastor, no real sentido da palavra, um pastor, não pseudo-pastor, eu preciso pastorear o rebanho de Deus. Mesmo que para mim, o pastor, poderíamos aqui defini-lo, né, de diversas maneiras. Para mim, o pastor é um ser imaginário da presença de Deus no mundo. O pastor é a ponte das gerações. O pastor, ele é o pedagogo. E nós sabemos que o pedagogo, ele era aquele que pegava a criança pela mão e levava e conduzia e protegia. O pastor
ele é o pai. O pastor, ele é o amigo. O pastor, ele é o confidente. O pastor é tudo, né? Eu estava vendo na hora da oração, que nós denominamos lá na nossa igreja, oração intercessória, o pastor Israel desceu. Eu achei isso bonito. Ele abraçou aquela irmã que veio no momento da oração, ele ficou com ela ali, abraçado. Porque a ovelha, ela espera isso do pastor. A ovelha, ela é frágil. A ovelha, ela é vulnerável. Inclusive, todos nós sabemos toda a história da ovelha que ela enxerga pouco. Quer dizer, ela é 100% dependente do pastor. E aquela visita do pastor, né? As pessoas querem, todos podem visitar, eu percebo isso lá na minha igreja. E nas outras igrejas que eu tive o privilégio de pastoreá-las, que eu tenho 32 anos de ministério. As pessoas podem ir, seja quem for, lá no hospital, lá na casa, mas a pessoa quer a presença do pastor. A presença do pastor é indispensável. A presença do pastor é imprescindível. Eu lembro agora quando a Alfrisa, uma senhora muito antiga da nossa igreja, fez um AVC, uma isquemia, e ficou internada no Getúlio Vargas. Todos foram. Mas aí a Jussara, a filha dela, me ligou e disse: pastor, a minha mãe, ela precisa que o senhor vá. A minha mãe, ela quer o Senhor. É o Senhor. Ela precisa da sua presença. Porque a presença do pastor é incontestavelmente um bálsamo. Representa um refrigério. É um tônico. Quando o pastor chega no casamento, né? As pessoas querem que o pastor faça o casamento. Você é membro de Itacuruçá, você quer que o pastor Israel, se possível, que ele faça o casamento. No velório, as pessoas querem o pastor. Porque a presença do pastor, Marcos e Jean, ela é abençoadora. Ela conforta, ela anima, ela é um alento. Ela é uma vitamina, né? É um suplemento. A presença do pastor. A mão do pastor. O abraço do pastor. Então, nós estamos entrando aqui no desdobramento dessa palavra, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E se nós fôssemos aqui, daria para a gente ficar só nesse versículo. O 2. Só pensando e meditando nessa expressão. Na verdade, nessa recomendação, pastoreai o rebanho que não é nosso, é do Senhor. Mesmo porque, pastor, eu gosto muito daquela expressão, quando o pastor poupa o lobo, ele sacrifica a ovelha. Porque o lobo está sempre tentando abocanhar as nossas ovelhas. Bom, nós vamos caminhar mais um pouquinho. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho.
Como dizem os jovens da minha igreja, é power irem, pastor. Modelos para o rebanho, modelo para o rebanho. Né? Os jovens dizem lá, é power, pastor, esse versículo, né? É forte. Porque o pastor não pode ser um arbitrário, não como dominadores. Ele não pode ser ditatorial. Mas ele tem que ser manso, ele tem que ser tranquilo, porque ele é o confidente. É aquela pessoa na qual a ovelha mais confia. Por isso Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mesmo porque o pastor, ele usa a vara e usa o cajado, né? A vara representa a palavra e o cajado representa o Espírito Santo. Não significa que em determinados momentos ele não tenha que ser mais incisivo. Mas sempre com uma postura irretocável. Porque ele precisa ser o modelo do rebanho. Quer dizer, a minha ovelha precisa olhar para mim e chegar a essa conclusão. Eu quero ser como ele é. Em suma, seria isto. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito profundo. E nós estamos passando por um tempo em que meio que estamos sem referencial, né? Para mim, hoje, uma das grandes crises que temos na igreja evangélica brasileira, principalmente, e eu diria no mundo, é a crise do púlpito. Mesmo porque as águas brotam do púlpito. Muito embora o púlpito ele é muito pontual. Mas o pastor, ao chegar aqui, o rebanho, ao olhar para ele, deve tê-lo sempre como seu modelo. Para isto, o pastor precisa ser íntegro, né? Mesmo que nós passamos hoje por uma crise muito agressiva de integridade. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então, Marcos e Jean, a recompensa vem do Senhor, né? Porque há muitas lutas no ministério. Eu tenho, com essa história de presidir a ordem, tenho sido convidado para falar a vários pastores das subseções aqui do Rio, e o tema sempre tem sido este: pastor, nos fale sobre as dores do ministério, que são muitas, muitas, os desafios, as noites indormidas, né? As feridas. Mas a recompensa vem do Senhor através de uma coroa imarcessível, que não se pode murchar, né? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, Marcos e Jean, Miranda Pinto, né? José de Miranda Pinto, que fundou o Betel, ele dizia que 3 coisas
derrubam o homem, e nós todos conhecemos essa expressão, e é um fato, que é o orgulho, sexo e poder, né? Dinheiro. Aquele livro do Hernandes Dias Lopes, De Pastor a Pastor, muito interessante, muito bom, muito rico o seu conteúdo. Ele diz que o orgulho é a antessala do fracasso, a soberba. Ele diz que o ministério é a arte de engolir sapos e vomitar diamante. Precisamos cultivar a humildade, né? A CEPAL fez uma pesquisa. Ela entrevistou 20 pastores que abandonaram totalmente o ministério da palavra. E ela constatou o seguinte, que 15 desses 20 abandonaram o ministério porque eles disseram que ficaram sozinhos. Ninguém é forte o tempo todo. Nós precisamos uns dos outros. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O pastor, como ser humano, falível também, mortal, ele tem às vezes muitas ansiedades. E falando em ansiedade, é uma doença deste tempo, né? Mas a palavra está dizendo para que nós lancemos as nossas ansiedades ao Senhor. Talvez você veio para esse culto ansioso. Talvez você esteja nesse culto com uma angústia no seu coração. Você está triste. Você está atribulado. Você está desesperado. As coisas não caminham bem. Você está atormentado. Você está triste. Mas nessa noite, a palavra é bem direcionada aos novos pastores, mas eu quero deixar uma palavra de ânimo, de esperança para o seu coração. Nem tudo está perdido. Entregue-se ao Senhor nesta noite. Jesus é a solução única e derradeira para todos os nossos problemas. Aquele que um dia disse a todos, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não desanima não. Há uma resposta, há uma esperança, há uma saída. Jesus! Porque Ele morreu e Ele ressuscitou para salvar a mim e a você. Agora, para terminar, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Interessante que ele manda que sejamos sóbrios e vigilantes em relação ao diabo, que é o adversário, que é o inimigo. E João 10:10 diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Essa é a diretriz do governo satânico. Ele veio para roubar,
matar e destruir. Graças a Deus que o versículo não termina aí. Graças a Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Mesmo que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Graças a Deus. Então, pastores, e todos nós que estamos aqui, o pastor disse assim: olha, você dá uma palavra para os pastores. Novel pastor, há muito tempo que a gente não ouve essa expressão, né? Há muito tempo. Novel pastor, né? Né, pastor? E você fala para a igreja também. Então, pastor, tenhamos cuidado com o diabo. E se nós fôssemos entrar nesse contexto aqui, a gente ia ter muito para falar, né? Pastor Marcos é casado e o Jean está no Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jean, desde o dia do concílio de quinta-feira que eu estou orando de joelho por você e vou fazer um jejum. Te prometo. Porque a esposa é indispensável, né? Não deu para minha esposa vir, a Cláudia, mas ela mandou um abraço. Não foi possível, devido a alguns problemas de saúde que ela vem enfrentando. Mas eu sou, como dizem os jovens, colado, sou grudado na minha esposa. Eu amo a minha esposa, eu venero a minha esposa. Ela é magrinha, finíssima. E lá no Rocha eles falam que ela é o meu fiapinho. É muito magrinha. Mas eu sou grudadíssimo na minha esposa. Então, grude na sua esposa, pastor Marcos. E Jean, se apodere pela fé da sua esposa. Viu? Deus não dará a você. Porque uma esposa é fundamental. A minha esposa é 99% do meu ministério. É o meu esteio. Outra coisa, não fique na fronteira com o pecado. Cuidado quando a Bíblia diz: vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é o leão, mas ele brama como leão, são os sofismas, né? Porque ele é o pai da mentira. Não fique na fronteira com o pecado. E vou dar uma palavra para o seu coração nesta noite. Fuja, mas fuja com urgência do pomar do diabo. Porque ele é convidativo. O diabo é sutil. Cuidado com a sutileza do diabo e suas iscas. Aquele teólogo que diz que o diabo é um teólogo judeu-alemão, que diz que o diabo está preso, ele está amarrado, mas só que ele diz o seguinte: cuidado que a corda é comprida. Então não brinca com o diabo. Não brinca com o diabo. Claro que não somos apologistas do diabo. Ele está vencido pelo sacrifício salvífico, vicário da rude cruz, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Só que a Bíblia nos orienta em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Presume-se que se eu der, ele vai fazer a arruaça dele. Então, cuidado com a internet. Olha, pastor, eu tenho atendido alguns colegas, me ajoelhado com eles na oração.
enrolados com o Face. Face é uma bênção. Eu uso. Internet é uma ferramenta fenomenal, maravilhosa, excelente. O Google, tudo. Esse culto está sendo transmitido pela internet e com certeza abençoando muitas pessoas que estão em suas casas, que não puderam estar aqui. Agora ela é uma faca de 2 gumes. Como dizem os jovens da minha igreja, eu estou bem com o gueto deles, né? Pastor, é uma faca de 2 legumes. E realmente, aliás, tudo, né? Um carro, uma boa conta bancária, tudo é uma faca de 2 gumes. E se você não souber lidar, aquilo pode se tornar o seu maior algoz. Todo cuidado é pouco. É preciso uma vida de inteira correlação com a palavra e de muita oração. Presença de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe, pastor Marcos, pastor Jean. Que Deus dê um ministério próspero, frutífero, fecundo para os irmãos. Mesmo que os irmãos tenham aqui um parâmetro, né? Um modelo, um exemplo muito grande, que é o pastor Israel, que tem sido para nós todos uma grande inspiração. Muito precioso. Muito precioso. Muito valioso. Portanto, que vocês vão emprestá-lo para o dia 26 de outubro. Ele está com a gente na reunião da ordem, lá na Igreja Batista do Meio, nos falar. Que Deus continue abençoando Itacuruçá e o ministério do pastor Israel. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Fraga, por esta mensagem aos nossos corações. Vou pedir ao coro masculino, antes da oração de consagração assim chamada, que cante uma música que tem tudo a ver com esse momento. Eu gostaria que Jean e Marcos recebessem essa música como uma palavra inesquecível para vocês. A verdade profunda dessa canção, que é a oração de Jacó, é o desejo de Jacó, que em momento algum vocês possam se afastar dessa promessa de que Deus nunca vai deixar vocês. Vamos ouvir então, coro masculino agora. Pergunto a
Que essa mensagem sempre fique guardada no coração de vocês. Vamos agora então orar, rogando de Deus as bênçãos dele sobre vocês, sobre suas vidas, sobre os seus ministérios. Vou convidar a sua esposa Daniele para estar também aqui nesse momento. E vocês vão imaginar a esposa do Jean, então, seguindo aqui as instruções do pastor Fraga, quero convidar os pastores também que venham aqui para esse instante. No concílio de quinta-feira tivemos outros pastores que não estão aqui, obviamente, por estarem nas suas igrejas. Escolhemos este horário por ser também possível alguns pastores estarem presentes, depois saírem para as suas igrejas, como foi o caso do pastor Newton, que tinha um compromisso para pregar em outra igreja. Vou lhes pedir então aos dois para se ajoelharem e vamos então orar aqui agora ao nosso Deus. Todos os irmãos, por favor, fiquem em pé. E os que quiserem também estender as suas mãos em direção ao Jean e ao Marcos, são convidados de igual modo a fazê-lo. Nós cremos, Senhor, que tens muito a fazer neste mundo, para que este mundo conheça que Jesus é o Senhor e Salvador. Nós cremos, Senhor, que capacitas a cada homem ou mulher que professa a sua fé em Jesus como Senhor para ser ministro, ministra de Deus. Cremos também, Senhor, que chamas a algumas pessoas em particular para que exerçam esse ministério num caráter mais específico, mais central nas suas vidas. Este é o caso agora. Tanto os ministros, que somos todos nós, como pastores, que somos alguns de nós. Nós só podemos fazer isto se a tua bênção estiver conosco. Por isso, nessa hora, Senhor, queremos todos aqui presentes te rogar que a tua bênção, como esteve com Jacó, sempre estejam com Jean e Marcos, para que possam ser sempre fiéis à tua palavra, sempre fiéis ao teu chamado, sempre fiéis ao teu compromisso que o Senhor estabeleceu para eles. Senhor, tu sabes que poderão vir dificuldades, poderão vir anseios, poderão vir problemas diversos, medos até. Mas o Senhor é o Deus dele. Do Jean e do Marcos, tu és também o Deus de cada um de nós. Que a tua mão sempre prevaleça. Que a tua vontade em nossas vidas, e de Jean e Marcos em particular, sempre seja a vontade a ser feita. Que em nenhum momento desejem eles se afastar da tua bênção, da tua graça, do teu chamado. Capacita-o, Senhor, a cada dia. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Todos digam também? Amém. Vamos em pé cantar uma música que nos fala exatamente isso, que é também o nosso desejo para vocês que sempre queiram fazer a vontade de Deus. Vamos cantar agora juntos, conforme o programa. Podem então se levantar. Deus os abençoe. Amém.
pastor Marcos para nos despedir agora, então, com a bênção apostólica. Esta oração que nós aprendemos a fazer com os apóstolos, por isso se chama bênção apostólica. E que agora então, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a graça imedida, incomensurável de Jesus Cristo, Deus encarnado, que nos salvou da vida da perdição eterna, e a consolação, orientação e instrução do Espírito Santo, seja com você e com todo o povo de Israel na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vocês não vão sair agora com os outros pastores. Eu vou continuar aqui preparando o próximo culto.